terceira semana do desenvolvimento embrionário, no qual a gastrulação é o evento mais característico. Então, a gastrulação é o processo mais característico da terceira semana embrionária, porque é nela que acontece a morfogênese, que é a formação dos sistemas, e o embrião passa a ser bilaminar para trilaminar. Vai ocorrer também a formação dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma vai ter a função de formar a epiderme, sistema nervoso central e periférico. O mesoderma vai formar tecidos, músculos, sistema reprodutor, excretor. E o endoderma vai formar os revestimentos, epitélio de revestimento, que é o do trato respiratório e do gastrointestinal. A gastrulação ela vai acontecer quando a linha primitiva aparecer. Então, células do epiblasto, do ectoderma, elas vão se proliferar na extremidade caudal e vai formar uma faixa espessa, que é a linha primitiva. A linha primitiva ela vai crescer em direção cefálica e vai formar o nó. Ao mesmo tempo que isso acontece, vai formar uma depressão da linha primitiva, que vai ser chamado de sulco primitivo, que é isso aqui, e o nó. Já no final desse sulco primitivo vai formar uma cavidade que é chamada fosseta. Essa fosseta, as células vão migrar sobre ela formando a notocorda. Células da linha primitiva, elas vão se diferenciar das células mesenquinais e vão migrar entre o ectoderma e o hipoblasto, que vai formar o mesoderma. A linha primitiva forma o mesoderma até o início da 4ª semana. Quando a linha primitiva não se degenera, ela se degenera a partir do 18º dia. Ocorre chamado teratoma sacrococígeno, que é um tumor que contém restos de folhetos embrionários. Durante a gastrulação vai acontecer a formação da notocorda, que é o eixo corporal primitivo. A notocorda ela vai indicar o local de crescimento das vértebras. As vértebras elas vão crescer ao redor da notocorda e futuramente essa notocorda ela será substituída pela coluna vertebral, que é o nosso eixo corporal. A notocorda ela também vai servir como base para o esqueleto axial. Ela se forma por meio da migração de células da fosseta primitiva, que essa migração de células vão originar 2 estruturas, a placa pré-cordal e o processo notocordal. A placa pré-cordal ela vai dar origem à membrana bucofaríngea primitiva. Já o processo notocordal vai sofrer transformações e originar a notocorda. A primeira transformação pela qual o processo notocordal passa é uma fragmentação da parede ventral dele e ocorrendo uma comunicação com o endoderma. Há aqui uma cavidade chamada cavidade neuroentérica e essa cavidade estabelece uma comunicação entre a cavidade miniótica e a vesícula umbilical. Aqui já é essa cavidade neuroentérica formada e essa comunicação aqui bem nítida. A outra diferenciação do processo notocordal é em placa notocordal. Então, o processo notocordal se transforma em placa notocordal, que é essa estrutura. E ela vai se dobrando até a formação da notocorda propriamente dita, aqui já no mesoderma diferenciado. Então, a placa neural acontece quando a notocorda ela manda um estímulo e a placa neural ela vai se invaginar junto com o sulco primitivo e as cristas neurais. Quando ela se invagina, ela forma esse tubo, que é chamado tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso do embrião. O tubo neural vai separar do ectoderma, vai formar células de cristas neurais. Essas cristas neurais vão ser responsáveis por estruturas como gânglios espinhais, craniais e revestir as bainhas de nervos. Durante a formação do tubo neural podem ocorrer falhas. Quando o tubo neural não se fecha em sua extremidade superior, acontece um caso de anencefalia, que é a ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, o que resulta em aborto. Quando o tubo neural não se fecha na sua extremidade inferior, acontece um caso de espinha bífida.
na qual há danos medulares e danos às estruturas que protegem essa medula. Desse modo, parte do sistema nervoso central fica em contato com a pele. Essa espinha bífida ela pode ser revertida com uma cirurgia intrauterina quando diagnosticada com antecedência. Em casos menos comuns, podem acontecer essa encefalocele, que é uma parte do sistema nervoso central, no caso o encéfalo, que fica fora da calota craniana, causando essa herniação aqui ou saliência. A espinha bífida e a anencefalia correspondem a 90% dos casos de defeitos no tubo neural. Há uma correlação entre a deficiência de ácido fólico e o aumento dos defeitos no tubo neural. Então, a deficiência em ácido fólico durante a gestação pode ocasionar em defeitos no fechamento do tubo neural. Porém, existem outras causas também, como diabetes de Mellitus, uso do ácido valproico, que são anticonvulsivantes durante a gestação, a obesidade materna e a hipertermia. Há também uma relação entre a redução do estômago da mãe quando em casos de cirurgia bariátrica, por exemplo, porque reduz a área do estômago, então também vai reduzir aquela área de absorção para algumas vitaminas importantes para o desenvolvimento do embrião, como por exemplo o ácido fólico. O ácido fólico e o folato. O ácido fólico e o folato são vitaminas do complexo B, ou seja, são hidrossolúveis, mais especificamente do B9. O folato está presente em fontes naturais. Folato vem de folium, que significa folha. E ele está presente em frutas, cereais e vegetais verdes escuros, com folhas verdes escuras. Já o ácido fólico, ele é a forma sintética da vitamina B9 e ele está presente em alimentos fortificados e em suplementos. 40 países instituíram uma medida de fortificação dos alimentos, que consiste na adição de ácido fólico, que é a vitamina B9 sintética, em alimentos que são consumidos de maneira abrangente. A evidência da relação com a deficiência do ácido fólico e o defeito na formação do tubo. Então, o ácido fólico, quando periconcepcional, ou seja, quando tem o consumo preventivo antes da concepção, ele é capaz de reduzir a incidência da ocorrência e da recorrência de casos de defeito no fechamento do tubo neural. A concentração de folato em hemácias de mulheres que geraram filhos com defeito no tubo neural, ela é menor. Então, ocorre essa relação de menor concentração de folato, que é a fonte de vitamina B9, em fontes naturais, e maior risco de defeito na formação do tubo neural. A suplementação do ácido fólico, ela deve ser feita de acordo com a prescrição, né? E a posologia ela não deve ultrapassar a máxima diária recomendada no rótulo do suplemento. A suplementação ela deve se iniciar no mínimo 30 dias antes da concepção e ser mantida durante os primeiros meses da gestação. O desenvolvimento do celoma intraembrionário. Essa é uma imagem do mesoderma já diferenciado em paraxial, intermediário e lateral. O mesoderma lateral ele vai dar origem ao celoma intraembrionário. Ele é dividido em duas camadas e essas camadas vão formar esses celomas. No segundo mês, o celoma intraembrionário ele vai se dividir em 3 camadas corporais que vão formar as camadas corporais pleurais, peritoneais e pericárdeas. Logo depois que aparece a notocorda e a placa neural, o mesoderma intraembrionário ele vai se dividir entre mesoderma paraxial e extraembrionário. Já na 3ª semana, o mesoderma paraxial ele vai se diferenciar em somites. E no final da 5ª semana, vai ser formado pares somites, entre 42 a 44 pares, que vai se localizar na porção céfalo-caudal, que vai formar a maior parte do esqueleto axial e suas estruturas no embrião. O desenvolvimento do sistema cardiovascular ele ocorre na 3ª semana gestacional, com o objetivo de oxigenação e nutrição do embrião, porque anteriormente ocorria a difusão entre o sangue materno para o desenvolvimento do embrião, mas devido ao seu crescimento, precisa de ter um sistema cardiovascular próprio.
Nesse sistema cardiovascular, acontecem 3 eventos diferentes e que são marcantes da terceira semana gestacional: a vasculogênese, a angiogênese e a formação do coração primitivo. O primeiro deles é a vasculogênese. A vasculogênese, elas são as células mesenquimais que se formam em angioblastos e se transformam em ilhotas sanguíneas. Isso acontece no mesoderma extraembrionário e esse revestimento, essa aglomeração aqui são as ilhotas sanguíneas que revestem o saco vitelíneo, que são essas aqui. Aí neste momento aparecem as primeiras cavidades das ilhotas sanguíneas e nesse momento aqui, o que acontece? O achatamento dos angioblastos. Os angioblastos são essas células bem pequenininhas achatadas que estão dentro da cavidade. E aqui você pode ver já a luz do vaso, eles já estão achatados. O segundo processo que ocorre é a angiogênese. A angiogênese é a formação de novos vasos, né, que nas regiões próximas não vascularizadas, por brotamento. E aí, o terceiro processo é a formação do tubo cardíaco primitivo. O que é essa formação? Essa formação é um par de tubos revestidos por endotélios que se fundem e esse tubo se dá origem ao tubo cardíaco primitivo. E futuramente, as células mesenquimais da área cardiogênica vão originar o coração e os grandes vasos. Aqui, como a gente pode ver, tá a vesícula umbilical, certo? Aqui a gente já pode ver o coração apenas com 2 câmeras, ele não possui 4 câmeras ainda. E aqui a gente vê a união já dos vasos sanguíneos, certo? E aí o que acontece? O coração tubular ele se une nos vasos sanguíneos, igual eu expliquei. E esse sistema aqui, ele forma o primeiro sistema cardiovascular primitivo em formação do embrião. E aí, mais pra frente, né, futuramente, vão ter 4 câmeras e aí vão desenvolvendo os demais sistemas, né, cardiovascular completo. Mas esse sistema é o primeiro a ter funcionalidade. Aí, quando a mulher vai fazer, né, o ultrassom, a partir do 21º e 22º dia, já consegue ver o batimento cardíaco do bebê, que é uma das coisas mais marcantes para o médico, para saber se o embrião está em desenvolvimento ou não. Aí, como isso ocorre? Pode ocorrer em ultrassonografia, em Doppler, aí pode ser identificado o batimento cardíaco. Aí, o que acontece? Por fim, as células sanguíneas desenvolvem-se a partir das células endoteliais especializadas, né? No caso, a hematopoiese, são células hematopoiéticas, nos vasos sanguíneos umbilical e alantoide, que é onde eles vão alocarem essas células. Vilosidade coriônica. Logo que aparece vilosidade coriônica primária, ela vai começar a se ramificar. As células mesenquimais, elas vão penetrar nas vilosidades coriônicas e vai cobrir todo o saco coriônico. A partir daí, ela vai ser chamada vilosidade coriônica secundária. Que algumas células mesenquimais, elas vão se diferenciar e formar vasos sanguíneos e capilares. A partir daí, vai ser chamada vilosidade coriônica terciária, que os capilares, eles vão se fundir e formar as artérias capilares, que vão ligar até o coração do embrião. Já no finalzinho da quinta semana, da terceira semana, vai ter uma circulação no embrião, porém lenta. E o desenvolvimento das vilosidades aumenta a superfície da troca de nutrientes entre a circulação materna e fetal. Com o aparecimento das vilosidades coriônicas, é teoricamente o fim da terceira semana do desenvolvimento. Só que sabe-se que os eventos que ocorrem durante a terceira semana, eles são simultâneos. Então, acontecem várias transformações nesse embrião. Por exemplo, o embrião antes bilaminar, agora trilaminar, acontece também a formação do sistema nervoso primitivo, a formação da notocorda, que é o eixo corporal primitivo, a formação do sistema cardiovascular primitivo. Durante a gestação, durante o desenvolvimento humano, ocorrem diversas transformações. E acontecem várias transformações.
E é importante não negligenciar o risco de aborto, porque ele está presente durante toda a gestação. Então, é importante conhecer sobre o aborto, saber o que é aborto, saber os tipos de aborto, suas causas e consequências da saúde materna. O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez provocada pela remoção ou expulsão do embrião ou feto, provocando na sua morte. Existem dois tipos de aborto: o aborto espontâneo ou natural e o aborto induzido ou provocado. O aborto espontâneo, como o próprio nome já diz, ele é acidental ou natural. E ele pode ocorrer por alguns fatores, algumas causas, como anomalias cromossômicas, que inclusive correspondem a 50% de todos os abortos espontâneos. Infecções podem ser virais ou bacterianas, respectivamente por citomegalovírus, um vírus, e clamídia, uma bactéria, e ambos são DSTs, né? Alterações anatômicas, como a incompetência istmocervical, que é a mais comum, que é um defeito do canal cervical que a pessoa não tem ou ela perde a capacidade de suportar aquele peso da gravidez, sem se dilatar. Os miomas e sinecas uterinas, tumores benignos e cicatrizes uterinas, eles podem estar relacionados com a infertilidade, já que eles vão dificultar a fecundação, porque o espermatozoide ele vai ter aqui são as sinecas com essas cicatrizes e aqui os tumores benignos, né, causados pelos miomas. Pode acontecer uma dificuldade do espermatozoide chegar nas tubas por causa dessas interferências. Por isso, eles dificultam também a fecundação e a manutenção da gestação, dificultando uma nidação ou uma manutenção daquela nidação. Esse é um mapa sobre a situação jurídica do aborto ao redor do mundo. Então, aqui dá para perceber a situação da legislação do aborto ao redor do mundo. Em países que estão marcados de azul, o aborto é legalizado e coincide com os países desenvolvidos. Já a maioria dos países subdesenvolvidos, eles apresentam uma legislação onde o aborto é ilegal. É uma legislação restritiva, porque o aborto ele só é permitido no caso do Brasil, em duas situações: ou risco de vida materno ou em casos de estupro. Já o aborto induzido ou o aborto provocado, como o próprio nome já diz, é um aborto voluntário. No Brasil, ele é ilegal, ou seja, ele é criminalizado também. E ele é um aborto inseguro, né, já que é criminalizado. A OMS, ela define o aborto inseguro como um procedimento utilizado para interromper uma gravidez por pessoas não habilitadas em ambientes não adequados. Mundialmente, a prevalência do aborto inseguro é estimada de 19 a 20 milhões, porém, dos quais 97% pertencem a países em desenvolvimento, no caso do Brasil, por exemplo. Em 2000, ocorreram 14 abortos induzidos por 1.000 mulheres, na idade de 15 a 44 anos. Já na América Latina, esse número passa de 20 abortos por 1.000 mulheres entre 15 a 44 anos, ou seja, a maior prevalência é na América Latina. Os abortos inseguros, eles vão ocorrer com maior frequência nesses países, por exemplo, os países em desenvolvimento, onde que as leis elas são mais restritivas ao procedimento. Então, normalmente, o aborto induzido, ele surge na tentativa errônea de remediar uma gravidez indesejada. E o problema disso, de remediar uma gravidez indesejada por meio do aborto induzido, é a falta de informação e a precária educação. Então, surge a necessidade de uma preventabilidade, porque o problema do aborto ele pode ser evitado se o problema for remediar uma gravidez indesejada, ele pode ser evitado com o uso de preservativos, acesso a métodos contraceptivos e planejamento familiar, né? Que abrangesse toda a população conforme o direito do cidadão. Esse aborto induzido ele pode provocar algumas consequências na saúde da mulher que podem levar à morte, como a septicemia, que é uma complicação fatal, que é a infecção do sangue, a salpingite, que é uma inflamação nas tubas uterinas, que pode provocar uma dificuldade em engravidar futuramente, o tétano, que ele também pode ser fatal, e as sineques, como eu já expliquei, que são as
as cicatrizes, que também podem ser uma causa de infertilidade. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os modelos embrionários da terceira semana do desenvolvimento. Neste modelo, podemos observar em corte sagital o início da gastrulação, que ocorre no embrião na terceira semana de desenvolvimento. Durante a gastrulação, serão formadas estruturas importantes como a notocorda, os 3 folhetos embrionários e a placa neural. O evento que marca o início da gastrulação é o aparecimento da linha primitiva, que possui uma cavidade chamada sulco primitivo. Na extremidade da linha primitiva será formado o nó primitivo, que também possui uma cavidade chamada fosseta primitiva. Essas cavidades são importantes para a migração celular. Pelo sulco primitivo, as células do epiblastos, essa parte branca, vão migrar e começar a formar os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Pela fosseta primitiva, as células do epiblasto vão migrar e formar o canal da notocorda. As células do epiblastos, que estão se posicionando acima do saco vitelínico, que é essa parte amarela, estão formando o endoderma, a parte laranja. As células do epiblasto, que ficam na superfície, formando a ectoderma. As células do epiblasto que migram e ficam entre a endoderma e a ectoderma formam o mesoderma, que é essa parte vermelha. Através da fosseta primitiva, essa parte azul, as células do epiblasto estão migrando e formando o canal da notocorda, a parte verde. Nesse momento, é estabelecida a região cefálica e caudal do embrião, além das regiões direita e esquerda, dorsal e ventral. A região caudal é que está voltada para o pedículo de embrião ou pendículo mesodérmico. Os anexos embrionários âmnion, saco vitelínico e córion estão presentes, ajudando o embrião a se desenvolver. O canal da notocorda cresce no mesoderma, através da migração das células do epiblasto e fosseta primitiva. Os 3 folhetos já podem ser observados: o endoderma, que é a parte laranja, o mesoderma, que é a parte vermelha, e o ectoderma, que é a parte branca. No ectoderma aparece uma estrutura chamada placa neural, que é essa parte cinza. Essas células da placa neural se diferenciam devido a estímulos enviados pela notocorda. Essa placa neural é o início da formação do sistema nervoso do embrião. O restante do ectoderma, que é a parte branca, formará o revestimento do corpo, além de outras estruturas. Além do saco vitelínico, o córion âmnion está sendo formado mais um anexo embrionário, o alantoide. Ele está aparecendo como uma invaginação de células do hipoblasto, que é essa parte amarela, no pendículo do embrião, que é a parte vermelha. Podemos observar que o assoalho da cavidade amniótica é formado por células do epiblasto. O teto azul é composto por aminoblastos. No epiblasto, podemos observar a linha primitiva e o nó primitivo na extremidade cranial. Podemos observar as células do epiblasto migrando pelo sulco primitivo e se posicionando no teto do saco vitelínico para formar o endoderma embrionário. As células do mesoderma estão em vermelho e também são derivadas do epiblasto. Possui uma cavidade, fosseta primitiva, permitindo que as células do epiblasto migrem para formarem a notocorda. As células do epiblasto, que permanecerem na superfície do embrião, formarão o ectoderma. Neste modelo, podemos observar o notocorda se formando a partir das células do epiblasto, que migraram pelo nó primitivo. Há também a diferenciação do ectoderma em uma região chamada placa neural. Essa diferenciação do ectoderma ocorre devido à influência da notocorda.
Essa parte branca é o ectoderma, que dará origem ao ectoderma de revestimento. O endoderma encontra-se completamente formado. Durante a sua formação, o teto do saco vitelínico, composto por células do hipoblasto, foi substituído por células do epiblasto, originando o endoderma. Na região da cabeça surge uma estrutura composta por ectoderma e endoderma, chamada membrana bucofaríngea. Neste modelo, podemos observar em corte sagital o início da gastrulação, que ocorre no embrião na terceira semana de desenvolvimento. Durante a gastrulação, serão formadas estruturas importantes como a notocorda, os 3 folhetos embrionários e a placa neural. O evento que marca o início da gastrulação é o aparecimento da linha primitiva, que possui uma cavidade chamada sulco primitivo. Na extremidade da linha primitiva será formado o nó primitivo, que também possui uma cavidade chamada fosseta primitiva. Essas cavidades são importantes para a migração celular. Pelo sulco primitivo, as células do epiblastos, essa parte branca, vão migrar e começar a formar os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Pela fosseta primitiva, as células do epiblasto vão migrar e formar o canal da notocorda. As células do epiblastos, que estão se posicionando acima do saco vitelínico, que é essa parte amarela, estão formando o endoderma, a parte laranja. As células do epiblasto, que ficam na superfície, formando a ectoderma. As células do epiblasto que migram e ficam entre a endoderma e a ectoderma formam o mesoderma, que é essa parte vermelha. Através da fosseta primitiva, essa parte azul, as células do epiblasto estão migrando e formando o canal da notocorda, a parte verde. Nesse momento, é estabelecida a região cefálica e caudal do embrião, além das regiões direita e esquerda, dorsal e ventral. A região caudal é que está voltada para o pedículo de embrião ou pendículo mesodérmico. Os anexos embrionários âmnion, saco vitelínico e córion estão presentes, ajudando o embrião a se desenvolver. Podemos observar a diferenciação do mesoderma em paraxial, intermediário e lateral. O mesoderma paraxial está ao lado da notocorda e dará origem aos somitos. O ectoderma do revestimento, que é essa parte branca, formará as estruturas como o epiderme, glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, pelos e unhas. O neuroectoderma formou a placa neural, que agora possui uma cavidade chamada sulco neural. Podemos observar também, neste modelo, as aortas dorsais, que são esses pontos vermelhos, marcando o início da formação do sistema vascular do embrião. O embrião começou a se dobrar. O tubo neural se formou a partir da união das pregas neurais. A partir do tubo neural serão formadas as vesículas encefálicas, que darão origem ao cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e a medula espinhal, ou seja, todo o sistema nervoso central. Acima do tubo neural é formada uma estrutura chamada crista neural, que dará origem ao sistema nervoso periférico. Neste modelo, podemos observar a diferenciação do mesoderma paraxial em somitos.